A chuva que caía sobre o bairro do Capão Redondo naquela noite de março de 2008 não era diferente de tantas outras que transformavam as ruas de terra batida em rios de lama. A água escorria pelas telhas improvisadas, encontrava brechas nas paredes de alvenaria inacabada e formava poças nos cantos do pequeno cômodo onde Elias Nascimento, então com 7 anos, dormia encolhido sob um cobertor fino demais para o frio que fazia. A mãe, Dona Conceição, trabalhava como auxiliar de limpeza em um hospital do outro lado da cidade e só chegaria em casa quando o sol já estivesse nascendo. O pai era uma figura abstrata, um nome que Elias só conhecia pelas histórias fragmentadas que a avó contava em seus momentos de lucidez, cada vez mais raros. O barraco onde moravam ficava no final de uma viela tão estreita que, quando duas pessoas se cruzavam, uma precisava encostar na parede para dar passagem à outra. Eram 3 cômodos improvisados. Um quarto, onde Elias dividia a cama com a avó, uma cozinha que também servia como sala, e um banheiro do tamanho de um armário. As paredes exibiam manchas de umidade que formavam mapas de países imaginários, e o chão de cimento queimado estava sempre frio. Não importava a estação do ano. O teto era uma colcha de retalhos de telhas, algumas de amianto amarelado, outras de zinco enferrujado. E quando chovia forte como naquela noite, baldes estrategicamente posicionados recolhiam a água que insistia em entrar. Elias era um menino magro, de braços finos e olhos grandes demais para o rosto. Tinha a pele da cor de café com leite herdada de uma miscigenação que se perdia nas gerações anteriores, e um cabelo crespo, que a mãe insistia em manter curto, porque não havia tempo nem dinheiro para cuidar de cachos. Era silencioso por natureza, um observador nato, que preferia ficar nos cantos absorvendo o mundo ao seu redor, do que participar ativamente dele. Na escola municipal onde estudava, os professores frequentemente esqueciam sua presença, e os colegas raramente o incluíam nas brincadeiras do recreio. Não por maldade explícita, mas pela indiferença que se reserva àqueles que parecem feitos de sombra e silêncio. A rotina de Elias era marcada pela repetição e pela solidão. Acordava antes do sol nascer, preparava seu próprio café da manhã, geralmente pão com margarina e leite aguado. Verificava se a avó estava respirando bem e caminhava os 40 minutos até a escola, porque não havia dinheiro para passagem de ônibus. As aulas passavam como nuvens distantes, e ele aprendia mais observando o comportamento dos outros do que ouvindo as explicações cansadas dos professores, sobrecarregados. No caminho de volta, evitava as ruas principais onde os garotos mais velhos costumavam formar grupos que ele instintivamente sabia serem perigosos. Foi em uma dessas voltas para casa, em um dia de setembro daquele mesmo ano, que Elias descobriu a academia de boxe do seu nonato. Não era exatamente uma academia, para ser honesto. Era mais um galpão improvisado nos fundos de uma casa de material, com paredes de tijolo aparente e um teto de zinco que transformava o interior em uma fornalha. Durante o verão, havia um ringue montado com cordas de varal e postes de madeira, sacos de pancada feitos de lona e areia, e alguns pesos improvisados com latas de tinta cheias de cimento. O chão era de terra batida, coberto por um tapete de borracha que já tinha visto dias melhores. Um ventilador de teto girava preguiçosamente, movendo o ar quente de um lado para o outro, sem nunca realmente refrescá-lo. Elias descobriu aquele lugar por acidente. Tinha tomado um caminho diferente para evitar um grupo de meninos que o haviam perseguido na semana anterior, e a viela onde se enfiou terminava justamente nos fundos do galpão. Havia uma abertura na cerca de madeira podre, um buraco do tamanho de uma bola de futebol, e através dele o menino viu algo que mudaria sua vida para sempre. Dentro do galpão, 2 homens dançavam. Pelo menos, foi assim que Elias interpretou inicialmente. Eles se moviam em círculos, os pés deslizando sobre a borracha gasta, os braços erguidos em uma posição que parecia ao mesmo tempo defensiva e ameaçadora. Um deles era jovem, talvez 20 anos, com um corpo esculpido de quem conhece o trabalho físico desde a infância. O outro era mais velho, careca, com uma barriga que começava a se pronunciar sobre o short de treino. O mais jovem avançou com um movimento rápido, o punho cortando o ar como um projétil. Mas o mais velho simplesmente não estava mais onde deveria estar. Tinha se movido para o lado com uma economia de movimento que parecia impossível. E antes que o jovem pudesse se recuperar, recebeu um tapa na lateral da cabeça. "Você está telefonando seus golpes", disse o mais velho. A voz era rouca, marcada por décadas de cigarros e gritos. "Quando você puxa o ombro assim, eu sei o que vem. Um lutador não pode ser previsível. O boxe é uma conversa, garoto. E você está gritando todas as suas palavras antes de pronunciá-las." Elias não entendeu completamente o que aquilo significava, mas algo naquelas palavras ficou gravado em sua mente. Ele permaneceu ali, o olho colado ao buraco na cerca, assistindo ao treino por mais de 1 hora. Viu os 2 homens repetirem movimentos, corrigirem posturas, trocarem golpes que às vezes conectavam e às vezes cortavam apenas o ar. Viu o suor escorrendo pelos corpos. Ouviu o som das respirações pesadas. Sentiu o cheiro de esforço que atravessava a cerca de madeira. Quando finalmente chegou em casa, a avó estava acordada, sentada na cadeira de plástico da cozinha, os olhos perdidos, em algum ponto, além das paredes manchadas de umidade. "Você está atrasado", ela disse, a voz vazia de acusação ou preocupação. Era apenas uma constatação de fato. "Me perdi", Elias respondeu. Naquela noite, deitado na cama estreita, ouvindo a respiração irregular da avó ao seu lado, Elias não conseguiu dormir. Ficou repassando mentalmente cada movimento que tinha visto, tentando entender a lógica por trás daquela dança violenta e bela. Os punhos cortando o ar, os pés deslizando, a esquiva que transformava um golpe certeiro em um desperdício de energia. Havia uma matemática ali, uma gramática de movimentos que ele intuía sem conseguir articular. Nos dias que se seguiram, Elias começou a fazer desvios cada vez mais frequentes no caminho de volta da escola. Sempre passava pelo buraco na cerca. Sempre ficava observando por pelo menos alguns minutos. Às vezes o galpão estava vazio, e ele podia ver apenas os equipamentos imóveis, sob a luz filtrada,
pelas telhas de zinco. Outras vezes havia treinos acontecendo, e ele absorvia cada detalhe, com a concentração de quem estuda para uma prova crucial. Seu nonato, descobriu depois, era um ex-lutador, que nunca tinha chegado longe no esporte. Uma lesão no ombro aos 28 anos tinha encerrado sua carreira, antes que ela realmente começasse, mas ele não conseguiu abandonar o boxe. Abriu o galpão com o dinheiro que juntou trabalhando como segurança, e passou a treinar jovens do bairro por valores simbólicos, ou, em muitos casos, de graça. Tinha uma filosofia simples. O boxe mantinha os meninos longe das esquinas, das drogas, das armas. Cada garoto que ele conseguisse colocar no ringue era um garoto que não terminaria em uma vala ou atrás das grades. Elias nunca teve coragem de entrar no galpão. Sabia que seu nonato não cobrava muito, mas não muito ainda. Era mais do que ele tinha. Além disso, havia algo na ideia de se expor que o apavorava. Observar era seguro. Participar significava ser visto, ser julgado, potencialmente ser humilhado. E Elias já carregava humilhação suficiente na vida, menos as roupas remendadas, o material escolar emprestado, os lanches que fingia não querer porque não tinha dinheiro para comprar. Então ele observava. Observar. Começou a aprender. O primeiro insight veio algumas semanas depois do início de sua vigília. Elias percebeu que os melhores lutadores, menos aqueles que seu nonato elogiava mais, que conseguiam acertar golpes sem serem acertados, não eram necessariamente os mais fortes ou os mais rápidos. Eram os que prestavam mais atenção. Observavam um oponente com a mesma intensidade que Elias os observava do lado de fora da cerca. Notavam padrões, antecipavam movimentos, respondiam antes mesmo do golpe ser desferido. O boxe acontece primeiro na mente. Ele ouviu o seu nonato dizer uma tarde: seu corpo é apenas o instrumento. Se sua mente está lenta, seu corpo não importa. Elias começou a praticar em casa. Não tinha espaço, não tinha equipamento, não tinha espelho para verificar sua postura. Tinha apenas as imagens mentais que acumulava nas tardes passadas, observando através do buraco na cerca. À noite, quando a avó dormia, ele se levantava e ia para a cozinha. Ficava de frente para a janela escura, usando seu reflexo fantasmagórico no vidro como referência, e tentava replicar os movimentos que tinha visto. Os primeiros meses foram desastrosos. Seus socos eram desajeitados. Seus pés tropeçavam um no outro. Sua guarda era uma bagunça de braços sem propósito. Mas ele persistia. Toda noite, pelo menos uma hora, ele ficava ali na cozinha minúscula, socando o ar e tentando entender. A resposta veio em fragmentos. Um dia, observando um treino particularmente intenso, Elias notou que o poder de um soco não vinha do braço, vinha do quadril, vinha do pé plantado no chão, da rotação do corpo, da transferência de peso, que começava nos dedos e terminava nos punhos. Naquela noite, ele praticou apenas isso. A rotação do quadril, repetiu o movimento centenas de vezes, sentindo os músculos que nunca tinha usado reclamarem do esforço. Depois veio a percepção sobre a guarda. As mãos não ficavam levantadas apenas por ficar. Tinha uma função precisa: proteger o queixo e os lados da cabeça, os pontos onde um golpe poderia causar mais dano. A posição dos cotovelos protegia as costelas. Cada elemento da postura tinha um propósito, e quando Elias finalmente entendeu isso, sua guarda deixou de ser uma imitação vazia e passou a fazer sentido biomecânico. A mãe, Conceição, notou as mudanças no filho sem conseguir identificá-las. Ele parecia mais presente de alguma forma, mais focado. Tinha perdido aquele olhar perpétuo de quem está prestes a desaparecer. Ela não tinha tempo para investigar. Trabalhava turnos de 12 horas e chegava em casa destruída. Mas agradecia silenciosamente por qualquer coisa que tirasse seu filho do torpor, que parecia tê-lo consumido desde que nasceu. O ano de 2008 terminou com Elias tendo uma rotina secreta, que ocupava cada momento livre de sua vida. Escola pela manhã, observação do galpão à tarde, prática solitária à noite. Tinha cadernos onde desenhava diagramas de movimentos, tentando capturar em linhas e setas o que via os lutadores fazerem. Tinha desenvolvido um vocabulário próprio para descrever técnicas que não sabia terem nomes oficiais. O que ele chamava de o giro para dentro era provavelmente um pivô. O que ele chamava de braço de cobra era um uppercut. Mas a nomenclatura não importava. O que importava era que ele estava aprendendo. E ninguém sabia. Parte 2. O Aprendiz Invisível, o ano de 2009. Trouxe mudanças que testaram a determinação de Elias, de maneiras que ele não poderia ter antecipado. Em fevereiro, a avó sofreu um derrame. Não foi fatal, mas deixou o lado direito de seu corpo parcialmente paralisado e sua fala reduzida a fragmentos incompreensíveis. Conceição precisou reduzir suas horas de trabalho para cuidar da mãe, o que significou menos dinheiro, entrando em uma casa que já operava no limite da subsistência. Elias, aos 8 anos, assumiu responsabilidades que não deveriam pertencer a uma criança. Aprendeu a dar banho na avó, a trocar suas fraldas, a preparar as papinhas que eram agora sua única alimentação. A rotina de observação foi interrompida por semanas. Elias não tinha mais tempo nem energia para desvios no caminho da escola. Chegava em casa, correndo para liberar a mãe, que precisava ir trabalhar, o turno que conseguira manter. Ficava sozinho, com a avó até tarde da noite, quando Conceição voltava com os olhos fundos de exaustão. Mas mesmo nos piores dias, Elias encontrava alguns minutos para praticar. Enquanto a avó dormia em seu sono agitado, ele ia para a cozinha e repetia os movimentos que tinha gravado na memória. Eram sessões curtas, às vezes não mais que 15 minutos. Mas ele se recusava a abandonar completamente o que tinha construído. O boxe tinha se tornado mais do que um interesse passageiro. Era um porto seguro mental, um lugar para onde sua mente podia escapar, quando a realidade se tornava sufocante demais. A situação só começou a melhorar em maio, quando uma prima distante, filha de uma irmã de Conceição que tinha conseguido escapar do bairro décadas antes, se ofereceu para ajudar. Marta era enfermeira e tinha horários flexíveis. Passou a ficar com a avó 3 tardes por semana, dando a Elias algumas horas de liberdade. Ele voltou ao seu posto de observação, com a avidez de um sedento,
diante de um oásis. O galpão de seu nonato tinha mudado um pouco nos meses de sua ausência. Havia mais garotos treinando agora, alguns não muito mais velhos que Elias. Novos equipamentos tinham sido adicionados. Um segundo saco de pancada, pesos de verdade, substituindo as latas de cimento. Um espelho rachado em uma das paredes. Mas a essência permanecia a mesma. Homens e meninos aprendendo a transformar seus corpos em armas. Sob o olhar atento de um treinador que genuinamente se importava. Elias desenvolveu um novo método de aprendizado. Não se contentava mais em apenas observar as sessões de treino. Começou a prestar atenção específica em cada aluno, notando seus pontos fortes e fracos, como seu nonato corrigia cada um. Um garoto alto tinha tendência a manter a guarda muito baixa, e o treinador constantemente gritava para ele subir as mãos. Um outro, mais atarracado, tinha dificuldade com o footwork, e arrastava os pés, em vez de deslizá-los. Cada correção que seu nonato fazia era uma lição que Elias absorvia. Foi nessa época que ele descobriu os vídeos. A lan house do bairro ficava a algumas quadras de sua casa, e cobrava R$ 1 por hora de uso dos computadores. Elias não tinha dinheiro para gastar, mas descobriu que o dono, um homem gordo chamado Carlinhos, deixava os meninos mais novos usarem as máquinas de graça quando o movimento estava fraco. Geralmente isso acontecia no meio da manhã, durante o horário escolar, e Elias começou a inventar desculpas para faltar às aulas. No início, ele não sabia exatamente o que procurar. Digitou boxe na barra de pesquisa do YouTube e foi soterrado por uma avalanche de vídeos. Lutas profissionais, tutoriais amadores, compilações de nocautes, documentários legendados. Era como se uma biblioteca inteira de conhecimento tivesse sido aberta diante de seus olhos. E ele não sabia por onde começar. Os primeiros vídeos que o capturaram foram os de Muhammad Ali. Elias nunca tinha ouvido esse nome antes, mas bastaram alguns segundos de filmagem para entender que estava diante de algo especial. A forma como Ali se movia era diferente de tudo que ele tinha visto no galpão de seu nonato. Não havia economia de movimento. Havia desperdício proposital. Ali dançava, provocava, mantinha as mãos baixas de um jeito que seu nonato teria reprovado. E mesmo assim, nunca era acertado. Elias passou horas assistindo Ali, estudou cada luta disponível, cada entrevista, cada fragmento de treino. Começou a entender que o estilo do boxeador era uma provocação deliberada. Ele convidava o oponente a atacar, criava aberturas falsas, e então, explorava a frustração resultante. Era boxe, jogado como xadrez, onde cada movimento tinha um propósito que só se revelava 3 ou 4 jogadas depois. Depois veio Mike Tyson. O contraste não poderia ser maior. Onde Ali era elegância e dança, Tyson era uma força da natureza comprimida em um corpo atarracado. Seus movimentos eram explosivos, sua guarda era alta e apertada, seu estilo era de constante pressão. Elias estudou como Tyson entrava no alcance dos oponentes, como usava a cabeça para rolar sob os golpes, como seus uppercuts emergiam de ângulos impossíveis. Sugar Ray, Leonard, Roberto Duran, Ann Marvin Hagler, Thomas Hans, Roy Jones Jr., Floyd Mayweather. Cada lutador que Elias descobria era uma nova escola, uma nova filosofia de combate. Ele anotava tudo em seus cadernos, que agora estavam cheios de desenhos de movimentos, transcrições de frases que os comentaristas diziam, análises amadoras de por que uma luta tinha terminado de determinada forma. O dono da lan house começou a notar o garoto estranho, que aparecia quase todo dia para assistir a vídeos de boxe. Carlinhos era um homem simples, sem grandes ambições ou preocupações. Mas algo naquela dedicação silenciosa o tocou. Passou a deixar Elias ficar além da hora, quando o movimento permitia, e às vezes até oferecia um copo de refrigerante ou um salgado, que estava encalhando no balcão. Você quer ser lutador, moleque? Carlinhos perguntou uma tarde. Elias pensou antes de responder. Não sei, só gosto de assistir. Era uma meia-verdade. A verdade completa era que Elias não ousava sonhar com ser lutador. Lutadores eram pessoas que tinham treinadores, que tinham academias, que tinham dinheiro para luvas e protetores bucais. Lutadores eram pessoas visíveis, que subiam em ringues e tinham seus nomes anunciados. Elias era um fantasma, uma sombra que observava de longe. A distância entre o que ele era e o que os lutadores eram parecia insuperável. Mas o corpo de Elias estava mudando. Os meses de prática solitária, por mais limitada que fosse, estavam deixando marcas. Seus braços, antes finos como gravetos, tinham desenvolvido uma definição muscular sutil. Seus reflexos aguçados por horas de repetição eram visivelmente mais rápidos. E sua consciência corporal, antes praticamente inexistente, tinha se tornado precisa, a ponto de ele saber exatamente onde cada parte de seu corpo estava no espaço, a qualquer momento. Na escola, essas mudanças não passaram despercebidas. Elias continuava sendo o garoto silencioso que se sentava no fundo da sala. Mas havia algo diferente em sua postura. Ele não andava mais curvado, como se pedisse desculpas por ocupar espaço. Andava ereto, os ombros relaxados mas alertas, os olhos varrendo o ambiente com uma atenção que antes não existia. Foi essa mudança de postura que atraiu a atenção de Rodrigo. Rodrigo era o tipo de garoto que existia em todas as escolas de periferia. A força veio primeiro. Sem acesso à academia ou equipamentos, Elias improvisou. Encheu garrafas PET de 2 litros com areia e as usou como pesos. Fazia flexões até os braços não conseguirem mais sustentar seu corpo. Corria pelas ruas do bairro de madrugada, quando ninguém podia vê-lo, usando a inclinação das vielas como resistência adicional. Encontrou uma árvore, no terreno baldio próximo à sua casa, que tinha um galho baixo, o suficiente para servir como barra de exercícios. E passou a fazer barras toda noite, até as mãos sangrarem. O corpo respondeu, como corpos jovens respondem ao estímulo, com crescimento rápido e adaptação impressionante. Em 6 meses, Elias tinha ganhado 4 quilos de músculo magro. Seus ombros se alargaram. Seus braços ganharam definição. Suas pernas desenvolveram a explosão necessária para movimentos rápidos. Ele ainda era magro menos a genética, e a alimentação deficiente garantiam isso menos. Mas era uma magreza fibrosa, funcional.
como a de um galgo de corrida. A experiência de combate era um problema mais difícil. Elias não podia simplesmente aparecer no galpão de seu nonato e pedir para lutar. Além da vergonha, havia o problema prático de que ele não tinha como pagar. E a ideia de aceitar caridade lhe causava um desconforto visceral. Precisava encontrar outra forma de testar o que estava aprendendo. A solução veio na forma mais arriscada possível. As brigas de rua não eram brigas organizadas, menos nada tão formal quanto isso. Eram simplesmente os conflitos inevitáveis que surgiam na vida de qualquer jovem de periferia. Elias parou de evitá-los. Quando alguém tentava intimidá-lo, ele não recuava. Quando surgia uma situação que normalmente terminaria em violência, ele deixava terminar. Foram 16 confrontos ao longo de 2 anos. Elias mantinha uma contagem mental de cada um, junto com uma análise detalhada do que tinha acontecido. Perdeu os 3 primeiros menos nocautes rápidos, que mostraram a diferença brutal entre treinar sozinho e enfrentar alguém que realmente queria machucá-lo. Empatou os 4 seguintes, no sentido de que ambos os lados saíram machucados, sem um vencedor claro. Venceu os 9 últimos, com uma margem crescente de controle. Cada luta era uma aula. Elias aprendia coisas que nenhum vídeo poderia ensinar, como a adrenalina afetava sua respiração e precisava ser controlada, como a dor real era diferente da dor imaginada e precisava ser ignorada, como o medo podia ser usado como combustível, em vez de paralisia. Aprendia também as realidades sujas do combate de rua, menos os golpes baixos, as cabeçadas, a possibilidade de que o oponente tivesse uma faca escondida. Desenvolveu um sexto sentido para perigo, uma capacidade de ler a linguagem corporal das pessoas que o permitia prever violência antes que ela acontecesse. Mas as brigas de rua tinham um custo. Elias acumulava cicatrizes, uma na sobrancelha, outra no queixo, várias nas mãos. Teve o nariz quebrado 2 vezes. E a segunda vez, não conseguiu pagar o médico. Então curou o torto e ficou com uma protuberância, que nunca desapareceu. Teve costelas trincadas, um dente arrancado, um corte no couro cabeludo, que precisou de pontos caseiros feitos pela mãe, com linha de costura, e uma agulha esterilizada no fogo. Conceição não entendia o que estava acontecendo com seu filho. Viu chegar em casa machucado, ouvia as explicações vagas sobre acidentes e quedas, e sabia que ele estava mentindo. Mas não tinha energia para investigar. O trabalho a consumia, exigia cuidados constantes, e as contas nunca paravam de chegar. Elias era seu único alívio. Um filho que não dava trabalho, que cuidava da casa, que nunca pedia nada. Se ele estava se metendo em brigas, pelo menos não estava se metendo em coisas piores. O feedback sobre seus erros, o terceiro obstáculo, veio de uma fonte inesperada. Em 2011, Elias tinha 13 anos, e uma rotina estabelecida. Ainda observava o galpão de seu nonato toda tarde. Ainda assistia vídeos na Lan House. Ainda treinava sozinho toda noite. Mas algo tinha mudado. Ele não era mais apenas um observador passivo. Tinha desenvolvido opiniões sobre o que via, críticas às técnicas que outros usavam, ideias sobre como movimentos poderiam ser melhorados. Foi então que ele descobriu os fóruns online. A Lan House tinha atualizado seus computadores, e agora era possível não apenas assistir a vídeos, mas participar de comunidades de discussão. Elias encontrou fóruns dedicados ao boxe, lugares onde entusiastas e praticantes trocavam ideias, debatiam técnicas, analisavam lutas. Criou uma conta anônima, Observador 77, e começou a participar. No início, apenas lia. As discussões eram de um nível técnico que ele não conseguia acompanhar completamente. Pessoas debatiam os méritos relativos de diferentes estilos de guarda, a biomecânica ideal do jab, as vantagens e desvantagens do pique, menos a menos, Bui Style versus a guarda tradicional. Eram conversas de gente que tinha treinado formalmente, que conhecia a terminologia correta, que podia citar fontes e treinadores. Elias absorveu tudo. Aprendeu os nomes técnicos dos movimentos, que tinha inventado nomes próprios. Descobriu que o que ele chamava de o giro para dentro era de fato um pivô, que braço de cobra era um uppercut, que defesa de tartaruga era o que os especialistas chamavam de shell defense. Cada termo novo era uma chave que abria mais portas de conhecimento, mais vídeos para procurar, mais conceitos para estudar. Eventualmente, ele começou a comentar. Eram contribuições tímidas no início, observações sobre lutas específicas, perguntas sobre técnicas. Mas Elias tinha algo que a maioria dos participantes do fórum não tinha: milhares de horas de observação concentrada, analisando não apenas o que os lutadores faziam, mas por que faziam e quando faziam. Suas análises eram detalhadas, perspicazes, frequentemente identificando padrões que observadores mais experientes não tinham notado. Os outros usuários começaram a prestar atenção. O Observador 77 passou a ser reconhecido como alguém que entendia o esporte em nível profundo. Apesar de nunca mencionar experiência prática, as pessoas começaram a pedir sua opinião sobre lutas, a debater suas teorias, a desafiá-lo quando discordavam. Essas discussões forçavam Elias a articular e defender suas ideias, a examinar suas próprias suposições, a refinar seu entendimento. Mas a contribuição mais valiosa do fórum veio na forma de uma funcionalidade que Elias não esperava: vídeos de análise técnica. Alguns usuários postavam vídeos de si mesmos, treinando, pedindo feedback da comunidade. Outros postavam vídeos de alunos, buscando identificar erros que não conseguiam ver. Elias começou a fazer a mesma coisa, menos filmava seus treinos solitários na cozinha, usando um celular emprestado da prima Marta. Depois assistia aos vídeos, comparando com o que via os lutadores profissionais fazerem. A experiência foi devastadora e transformadora ao mesmo tempo. Ver-se em vídeo revelou dezenas de erros que ele não tinha consciência. Sua guarda, que ele achava sólida, tinha lacunas evidentes. Seu jab, que ele considerava seu melhor golpe, era lento e previsível. Seu footwork tinha um padrão repetitivo, que qualquer oponente atento poderia explorar. Elias passou semanas deprimido com essa descoberta. Tinha se convencido de que estava progredindo, de que estava se tornando
um lutador competente. Mas a realidade filmada mostrava o contrário. Ele era um amador desajeitado, com movimentos toscos e timing inconsistente. Toda a confiança que tinha construído através das brigas de rua se revelou ilusória. Menos. Ele tinha vencido, não porque era bom, mas porque seus oponentes eram piores. Mas a depressão deu lugar à determinação. Elias começou a usar os vídeos sistematicamente. Filmava uma sessão de treino. Assistia no dia seguinte identificando os erros. Praticava especificamente para corrigir esses erros. Filmava novamente para verificar a correção. Era um processo lento, frustrante, solitário. Mas funcionava. Aos poucos, sua técnica começou a se refinar. O jab ficou mais rápido, mais direto, com melhor extensão do braço. A guarda se fechou, os cotovelos protegendo as costelas, as mãos protegendo o queixo. O footwork perdeu os padrões previsíveis, substituídos por movimentos mais orgânicos e adaptativos. Não era perfeito. Estava longe de ser perfeito. Menos. Mas era progresso mensurável. 2 eventos marcaram o final desse período de formação. O primeiro foi a morte da avó. Aconteceu em uma noite de setembro de 2011. Elias estava na cozinha praticando quando ouviu um som estranho vindo do quarto. Um ronco irregular, diferente da respiração pesada que estava acostumado. Correu para verificar e encontrou a avó com os olhos abertos fixos no teto, a boca entreaberta, em uma expressão de surpresa permanente. Tento, acorde lá. Chacoalhou seu ombro. Gritou seu nome. Não houve resposta. Conceição chegou em casa, 1 hora depois, e encontrou Elias, sentado ao lado da cama, segurando a mão fria da avó. Ele não estava chorando. Não conseguia. Estava apenas ali, em silêncio, observando o rosto da mulher que tinha sido sua única companhia constante durante anos. O enterro foi simples, pago com dinheiro que Conceição não tinha e que precisou pedir emprestado a juros. Poucas pessoas compareceram menos. A avó tinha sobrevivido a quase todos os seus conhecidos, e os vizinhos eram íntimos demais com a morte para se impressionarem com mais uma. Elias ficou parado diante do túmulo, sentindo um vazio que não sabia nomear. O confronto aconteceu em uma tarde de agosto, no caminho de volta para casa. Elias estava caminhando pela rua de sempre, quando sentiu uma mão pesada em seu ombro. Ei, magrelo. Elias virou-se devagar. Rodrigo estava ali com 2 de seus seguidores, um sorriso torto no rosto. Ouvi dizer que você anda se achando. Rodrigo disse. Que você fica fazendo poses de lutador quando pensa que ninguém está vendo. Elias sentiu o coração acelerar, mas manteve a expressão neutra. Tinha observado centenas de lutas. Sabia que mostrar medo era convidar a agressão. Não sei do que você está falando, respondeu. A voz surpreendentemente firme. Ah, não sabe? Rodrigo avançou um passo. Então deixa eu te mostrar. O primeiro golpe veio sem aviso. Um soco largo, telegrafado. Exatamente o tipo de golpe que seu nonato passava semanas, ensinando seus alunos a não dar. Elias não pensou conscientemente. Seu corpo simplesmente reagiu. Inclinou a cabeça para o lado, deixando o punho passar a centímetros de sua orelha. E deu um passo para trás, para criar distância. Os olhos de Rodrigo se arregalaram de surpresa. Ele esperava que o soco conectasse, que Elias caísse, que a demonstração de poder estivesse concluída. Em vez disso, estava diante de um garoto que tinha acabado de fazer algo que nenhuma de suas vítimas anteriores tinha feito. Filho da, Rodrigo rosnou, e veio com mais golpes. O que aconteceu nos segundos seguintes foi um paradoxo. Elias estava completamente sobrepujado em força, tamanho e experiência de briga real. Mas tinha algo que Rodrigo não tinha. Milhares de horas de observação condensadas em reflexos automáticos. Cada soco que Rodrigo desferiu, Elias conseguiu evitar ou bloquear, parcialmente. Não com elegância menos. Era uma defesa desesperada. Toda feita de recuos e esquivas, milimetricamente calculadas, menos. Mas era defesa efetiva. A luta, se é que podia ser chamada assim, durou menos de 1 minuto. Rodrigo conseguiu acertar 2 golpes no corpo de Elias, mas nenhum na cabeça. Estava ofegando de esforço e frustração quando um de seus seguidores gritou que alguém estava vindo. E o grupo se dispersou, tão rapidamente quanto tinha aparecido. Elias ficou parado na rua, o coração martelando, as costelas doendo onde tinha sido atingido. Suas mãos tremiam, mas não de medo. Tremiam de adrenalina, de uma euforia estranha que ele nunca tinha sentido antes. Ele tinha sido atacado por um garoto maior e mais forte. E não tinha caído, não tinha vencido, não tinha dado um único soco sequer, menos. Mas não tinha perdido. Tinha provado algo para si mesmo. Algo que ele não sabia que precisava provar. Seu corpo era uma arma. Uma arma tosca, improvisada, longe de estar afiada. Mas era uma arma. Naquela noite, depois que a avó dormiu, Elias foi para a cozinha e treinou por 3 horas seguidas. Praticou esquivas, bloqueios, movimento de pés. Revisou mentalmente cada segundo do confronto com Rodrigo, identificando o que tinha funcionado e o que não tinha. Fez uma lista das coisas que precisava melhorar. Velocidade de reação, força nos bloqueios, capacidade de contra-atacar, em vez de apenas defender. O encontro com Rodrigo teve uma consequência inesperada. A história se espalhou pela escola, não como a história de uma briga, mas como a história do magrelo estranho, que tinha feito o Rodrigo parecer idiota. Ninguém entendia como Elias tinha conseguido desviar de todos aqueles socos. E a explicação mais simples era que ele tinha algum tipo de treinamento secreto. Rumores começaram a circular. Alguns diziam que o pai de Elias era um ex-lutador que o treinava em casa. Outros diziam que ele tinha sido criado em uma academia de artes marciais antes de se mudar para o bairro. As histórias ficavam cada vez mais elaboradas. E Elias não fazia nada para corrigi-las. A verdade, que ele tinha aprendido tudo sozinho, observando através de um buraco, em uma cerca menos, era mais absurda do que qualquer rumor. Rodrigo, humilhado, manteve distância. Mas isso não significava que a ameaça tinha desaparecido. Elias sabia que, mais cedo ou mais tarde, haveria outra confrontação. E na próxima vez, defender não seria suficiente. Ele precisava aprender
A atacar. Parte 3. A construção do lutador. Os 2 anos seguintes foram um período de transformação obsessiva. Elias tinha agora 11 anos, e uma clareza de propósito, que a maioria dos adultos nunca alcançava. Sabia exatamente o que queria menos dominar o boxe, e tinha identificado os obstáculos que precisava superar. Falta de força, falta de experiência de combate real, falta de feedback sobre seus erros. Cada um desses problemas exigia uma solução criativa, e ele passou a dedicar a maior parte de seu tempo mental a encontrá-las.